Rapaziada, eu fiz aqui, né? Vou fazer um vídeo aqui com vocês. É um esboço, né? Do primeiro, vamos dizer, primeira equipe titular de Carlo Ancelotti, segundo o que ele joga na equipe do Real Madrid, né? Antes de mais nada, rapaziada, se inscrevam aqui no nosso Boteco Ball, rapaziada, que realmente a gente vai passar aqui algumas escolhas minhas baseadas no Real Madrid. Então eu vou trazer aqui, vou colocar um esquema tático, vou colocar um campinho aqui, vou escolher alguns jogadores e, claro, confiando que esses jogadores, sendo treinados por Carlo Ancelotti, eles serão superlativizados. Quer dizer, eles serão melhorados, né? Com o treinador da seleção brasileira, rapaziada. Então, eu trouxe aqui esse campinho, ó, vou mostrar aqui para vocês. Coloquei uma tática de 4-2-3-1, que é o que eu vejo o Carlo Ancelotti jogar. E vou só adiantar um pouquinho aqui os laterais, né? Porque os laterais, inclusive, não são tão ofensivos com o Carlo Ancelotti. Tem algumas questões de jogo do Real Madrid em que os laterais podem subir, né? Mas não é sempre. Por exemplo, quando o lateral sobe, vai até aqui a linha de fundo, o lateral direito, por exemplo, que no Real Madrid seria Carvajal, Dani Carvajal, que tá machucado. Aí ele puxa o Rodrigo para ficar um pouco mais cometido aqui no meio de campo, às vezes fechando aqui também, né? Para dar ultrapassagem aqui ao lateral. Mas eu vou mexer nesse campinho, viu? Possivelmente ele vai jogar aqui com esses dois volantes, essa zaga, 4 jogadores, né? 2 zagueiros centrais, um lateral direito e um lateral esquerdo. Aqui eu vejo ele jogando por 2 meias defensivos. Eles jogam mais ou menos aqui os dois fechados aqui no meio. E um meio campista aqui, que seria o Bellingham. Mas já a gente vai mostrar também. E adiantar um pouquinho aqui esses meias abertos, que são atacantes também. Jogam tanto de meias quanto também de atacantes, pontas, né? Seria Rodrigo e Vinícius Júnior. E esse CF aqui já eu digo para vocês. Olha aí como é prático esse campinho aqui que eu separei para vocês. É do lineupbuilder.net. E vou mostrar aqui para vocês, rapaziada. Vou escolher o goleiro titular da equipe do Brasil. Ó. A gente coloca o nome aqui. Vai aparecer Alisson. Vou escolher o Alisson. Acho que o Alisson realmente é o goleiro da seleção brasileira. Tá ele aqui, rapaziada. O Alisson Becker, goleiro da seleção e do Liverpool. Acho que vai ser o escolhido realmente. Não vai escapar muito de Alisson e Ederson. E eu creio que o terceiro goleiro dele fique entre... O Bento não foi tão bem, né, rapaziada? Contra a seleção da Argentina. Mas eu creio que ele possa escolher aí o Lucas Perry, né, do Lyon, que realmente tá jogando muita bola lá na Europa. Então aqui eu vou de Alisson. Na ala direita eu vou com o jogador do Mônaco mesmo. Eu vou com o Wanderson. Por quê? Eu gostei muito do desempenho do Wesley, né? Deixa eu ver se ele aparece aqui, Wanderson. Não aparece, viu? Ah, apareceu aqui, agora sim a fotinha, viu? Apareceu aqui o Wanderson na lateral direita. Eu acho que o Wanderson, ele tanto sabe defender quanto sabe atacar. Eu creio que ele vai melhorar sob a batuta de Carlo Ancelotti e ele pode fazer a tarefa do que Dani Carvajal fazia aí no Real Madrid, né, por esse lado direito. E também o Valverde, que estava improvisado na lateral direita com o Carlo Ancelotti nessa temporada. Uma temporada que o Real Madrid levou vários gols. Foi a temporada mais goleada da história de Carlo Ancelotti. Realmente foram vários gols, quase 80 gols nessa temporada. Então, realmente, meus amigos, o aproveitamento defensivo do Real Madrid não foi tão bom. Aqui para a ala esquerda, eu vou escolher o Caio Henrique. Inclusive, não é? O Carlo Ancelotti pediu algumas informações sobre o Caio Henrique. Para mim, é um lateral esquerdo completo, rapaziada. Tá aqui o Caio Henrique da equipe do Mônaco, mas aqui você pode ter um Carlos Augusto da Inter de Milão, que pode crescer muito também nas mãos de Carlo Ancelotti. Para mim, é o fraco da seleção brasileira, são essas laterais. Aí para a posição reserva de Wanderson pode ser o Wesley, né? O Wesley está oscilando depois que foi para a seleção brasileira. Possa ser que ele tenha sentido aquele jogo contra a seleção da Argentina quando realmente ele não foi tão bem, mas eu vou deixar o Wanderson aqui de reserva, o Wesley. Caio Henrique na lateral esquerda, e na lateral esquerda pode ter uma briga aí de Carlos Augusto, de Alexandro, mas realmente, rapaziada, são as piores laterais que eu já vi na seleção brasileira, essa atual. Possa ser que o Carlo Ancelotti, esses jogadores
melhorem. Aqui na zaga, recuperado do lado direito, eu coloco o Éder Militão, né? Coloco o Éder Militão aqui do lado direito da zaga da equipe do Brasil. Um dos homens de confiança, inclusive, do Carlo Ancelotti aqui, pelo lado direito, o Éder Militão. O reserva dele imediato poderia ser Marquinhos. Eu não gosto muito de Marquinhos não, mas fala-se em Alexandro do Lille. Alexandro que joga na direita, vem fazendo uma grande temporada realmente, possa aparecer aí nas convocações de Carlo Ancelotti para esses 2 jogos das eliminatórias contra o Equador lá em Guayaquil. Não é na altitude, graças a Deus. Ele ainda não vai pegar essa surpresa em sua carreira. E a equipe do Paraguai, que vem numa crescente nessas eliminatórias lá na Neoquímica Arena. Aqui do lado esquerdo, né, o zagueiro esquerdo da equipe da seleção brasileira, eu vou colocar o Gabriel Magalhães. Eu acho que realmente do lado esquerdo é um dos melhores zagueiros que a gente tem, né? Deixa eu ver se ele aparece aqui. Gabriel Magalhães não apareceu, não. Deixa eu ver se eu consigo localizá-lo aqui. Não localizou, não, viu? Deixa eu ver se eles. Aqui não apareceu, não, Gabriel. Gabriel Magalhães seria o zagueiro esquerdo. Tá aqui só Gabriel. É ele mesmo. Tá sem o Magalhães aqui. Então, Gabriel Magalhães pelo lado esquerdo. E poderíamos colocar aí. Tem o Beraldo, né? Que está na reserva do PSG, não é titular. Pra mim, perde um pouco de luta nisso aí. O Murilo foi muito mal, né? No jogo contra a Argentina. E realmente, para o Carlo Ancelotti convocá-lo, tem que ter uma conversa, né? Com o jogador da seleção brasileira para ver se o recupera. Mas para mim, essa é a minha zaga titular: Alisson, Wanderson, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Caio Henrique. Aqui a dupla de volantes, já se falou que ele entrou em contato, não é? Com o primeiro volante aqui, o Casemiro, né? Um Casemiro. Lembrando que os laterais de Carlo Ancelotti não sobem muito, não é? Ficam mais comedidos realmente na defesa. Então aqui como primeiro volante, eu vou colocar o DM2, o Casemiro. Aqui seria o segundo volante, mas na concepção, o Casemiro pode jogar aqui como primeiro volante. Realmente foi um dos homens de confiança, não é? Do Carlo Ancelotti. Muitas vezes o Ancelotti, inclusive na final da Champions de 2022, deixou o Casemiro aqui, ó, no meio da zaga da equipe do Real Madrid, entre o zagueiro pela direita, Éder Militão, e o Casemiro aqui. Se não me engano foi o Rudiger, né? Mas eu não tenho muita certeza se foi ele que jogou aquela final. Vou colocar o Casemiro aqui. Esse segundo volante, aí eu fico na dúvida, porque aqui o Carlo Ancelotti, né, ele teria o Valverde, seria o Valverde aqui no Real Madrid, ainda a gente puxando o Real Madrid do ano em que Casemiro estava. Aí poderíamos colocar aqui ou o Bruno Guimarães, eu vou colocar o Bruno Guimarães, ou o Gerson, né? Ou o Gerson. Mas já eu chego no Gerson. E aí seria a função que o Valverde está fazendo, né? Pronto, Bruno Guimarães, Casemiro. Vamos dizer que esses 2 meio-campistas defensivos hoje do Real Madrid seriam Camavinga e Valverde, né? Camavinga e Valverde seriam os 2 volantes aqui. Então seria Casemiro e Bruno Guimarães. Ele gosta de volantes rápidos, né? Que tenham realmente uma boa recuperação, né? Então, aqui na terceira volância, que para mim seria aqui o Bellingham hoje, né? Para fazer essa função de Bellingham, aí realmente o Gerson, eu acho que ficaria um pouco lento aqui, né? Para fazer essa transição. Ele gosta de volantes rápidos. Volantes meias rápidos que marquem e também armem. Eu não vejo outro jogador aqui para jogar na terceira posição. Eu creio que ele vai jogar com esses 3 volantes aqui de armação. Eu creio que ele poderia colocar aqui um volante, o box to box, né? De campo a campo. Eu creio que ele iria em Ederson, viu? Da Atalanta, o Ederson fazendo grande temporada, mais uma na equipe da Atalanta. Poderia colocar o Ederson aqui para fazer a função de Jude Bellingham, certo? Ou o Ederson, ou também aqui poderíamos colocar ele, rapaziada, como terceiro homem de meio de campo. Não sei se vocês concordam comigo. O Andréas Pereira. O Andréas Pereira aqui, fazendo esse terceiro homem de meio de campo, ou o Andréas Pereira ou o Ederson. Eu vou deixar o Andréas Pereira, mas o Andréas Pereira fazer a função que hoje faz o Jude Bellingham.
Vou colocar aqui o Andréas Pereira, mas eu ficaria bastante indeciso entre Andréas Pereira e Ederson, hoje na equipe da Atalanta. Aqui na ponta esquerda, não é? Tá aqui o meia atacante 1, mas a gente poderia colocar como ponta esquerda realmente Vinícius Júnior, e realmente com a camisa da seleção brasileira são quase 80 jogos e apenas 7 gols marcados. Mas agora, meu amigo, ele tá jogando com o treinador que o fez o melhor do mundo. Então você coloca o Vinícius Júnior aqui. O Vinícius Júnior muitas vezes pode vir para cá, certo? E também aqui do lado direito, vou colocar o Rodrigo. Muitos falam também do Antony, não é que Antony vai ter oportunidade com o Carlo Ancelotti. Então pode ser o Rodrigo aqui, o Andréas Pereira, eles fechando aqui, ó. Ficam 5 jogadores aqui no meio de campo. Ou abrindo eles aqui, aí você realmente tem 3 atacantes. 3 atacantes aqui. Mas com certeza eles vão fechar muito aqui, certo? Para fazer a recomposição, que é o que Carlo Ancelotti gosta de fazer na equipe do Real Madrid, historicamente nas suas equipes, no Chelsea, no Bayern de Munique, também na equipe do Milan. Então eu creio que a formatação da seleção será essa. O Andréas Pereira ou o Ederson aqui, né? Mais uma vez falando. E aqui, como centroavante, eu creio que ele não vai usar um 9, não. Apesar que ele vai ter opções aí, a torto e a direito. Ele aqui, com certeza, ele vai usar esse homem aqui, ó. Enquanto Neymar não se recupera, não é, rapaziada? Ele vai usar Rafinha. Rafinha ele vai usar como falso 9, não é? Ele vai usar como falso 9 aqui na equipe do Brasil. E muitas vezes o Rafinha também revezando com o Vinícius Júnior, trocando de posição, né? E o Rafinha também vindo aqui para a direita, o Rodrigo vindo aqui para o meio, o Vinícius Júnior vindo para a esquerda. Então ele pode sim realmente revezar muito, porque realmente os atacantes do Real Madrid sempre trocando de posição. Aqui para reserva ele tem o Pedro, né? O Pedro, queixo de aço da Gávea. O Pedro, da equipe do Flamengo. Então ele aqui pode colocar o Pedro. Ele pode colocar o Endrick. Então, realmente, o Carlo Ancelotti tem várias opções. Pronto, vamos colocar Pedro aqui. Ele pode começar uma partida com Pedro, mas eu creio que ele não vai começar. Eu creio que a equipe titular da equipe do Brasil realmente seria essa. E aqui no lugar de Andréas Pereira, eu falei de Ederson e Andréas Pereira. Quem pode fazer a função de Bellingham no Real Madrid é ele, rapaziada. Agora vai ter que se recuperar fisicamente o Neymar. Então o Neymar recuperado realmente de contusão, mas a cada dia que se passa, inclusive as minhas esperanças vão diminuindo para o Neymar estar recuperado, mas o Neymar recuperado seria essa a seleção brasileira. Alisson, goleiro, Wanderson na lateral direita, Éder Militão também recuperado, jogando de titular pelo lado direito, Gabriel Magalhães pelo lado esquerdo e Caio Henrique na lateral esquerda. Realmente essas duas posições aqui são as mais fracas da seleção brasileira. Casemiro como primeiro volante, muitas vezes vindo para cá. O Bruno Guimarães como segundo volante pode fazer essa função aqui, recuando um pouquinho mais Neymar. Eu acredito realmente que Neymar vai jogar para frente, né, na seleção brasileira. E Neymar aqui na armação fazendo a função de Bellingham. Por conta da ausência de Neymar, ou Ederson ou o Andréas Pereira fazendo essa função. Realmente o Gerson ele briga por posição aqui com o Bruno Guimarães. Mas o Gerson vai ter que jogar um pouco mais veloz, viu? Com o Carlo Ancelotti. Ele gosta de volantes que tenham velocidade. Tanto para armar, quanto também para voltar na marcação. Aqui na ponta direita o Rodrigo, mas também poderíamos colocar aqui o Antony, que realmente vai fazendo uma grande temporada. Lembrando, inclusive, o Antony do Ajax. Né, rapaziada? Deixa eu ver se ele aparece aqui. Não apareceu aqui não, Antony. Deixa eu ver se eu tirando um H ele aparece. Deixa eu ver se eu tirando um H ele aparece. Queria colocar a figurinha de Antony. Olha ele aqui. Olha ele aqui, rapaziada. Fazendo realmente uma grande temporada com a equipe do Betis. Aqui no lugar de Neymar, ele poderia até colocar Rodrigo também para fazer a função de Jude Bellingham, né? O Jude Bellingham muitas vezes como falso 9. Você poderia colocar assim na ausência de Neymar. Você coloca o Antony aqui, Vinícius Júnior e o Rafinha. O Antony que volta muito também, né? Sempre ajudando aqui na marcação. Ele cresceu muito marcando, né, o Antony. Depois que ele passou pela equipe do Manchester United. E tá fazendo essa função de sempre ir e voltar. Então, meus amigos, a gente tem várias opções aqui
e o Rafinha realmente jogando como falso 9. Então, rapaziada, essa foi a equipe que eu trouxe aqui da seleção brasileira. A possível equipe titular de Carlo Ancelotti para os próximos jogos contra o Equador e também contra a seleção do Paraguai dentro da Neoquímica Arena. Vocês concordam com essa escalação? Se vocês não concordam, coloquem aí quem vocês colocariam no lugar desses jogadores. Deixem aqui o comentário de vocês, né? Um oferecimento aqui do Line Up Builder, criador de táticas, Line Up Builder. Então, baixem aí que dá para brincar e vocês colocarem aí as suas convocações. Valeu, rapaziada! Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no Boteco Ball, no botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like. É muito importante para os nossos canais, rapaziada!